Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação. Novamente aqui com o Dr. Sávio, nesta manhã fria. Nós estamos aqui para levar a informação, para levar a notícia até os nossos servidores municipais de Santa Rosa. Dr. Sávio, seja bem-vindo. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. Também agradecer a presença mais uma vez do Ronaldo aí, e depois de uma maravilhosa FenaSoja. Aliás, vamos aproveitar o momento também parabenizar a organização da FenaSoja, que foi uma das feiras mais bonitas e histórica que nosso município pôde presenciar. Ronaldo esteve por lá também, acompanhou bastante, o Dr. Sávio também esteve fazendo suas visitas, né? Puderam perceber isso, e isso é necessário, leva o nome do nosso município, e também parabenizar todos os servidores municipais que lá estiveram trabalhando e fazendo parte dessa feira e fazendo com que a feira acontecesse de fato. Servidores municipais trabalharam antes e agora vão continuar trabalhando lá também para reestruturar todo o parque, para que as pessoas possam usufruir daquele espaço ao longo das próximas semanas também. Então, parabéns a todos os envolvidos na maravilhosa feira que nós tivemos aqui em Santa Rosa. Mas, doutor Sávio, nós vamos trazer aqui para os nossos servidores uma situação aí que houve uma vitória do sindicato dos servidores municipais aqui, o sindicato na qualidade de representante dos servidores em relação ao Ministério Público, né? Que a gente fez umas denúncias, dá para dizer assim, ao Ministério Público, fizemos um chamamento ao Ministério Público, uma atuação do Ministério Público para que ele tomasse providências em relação a algumas situações da FUNSAR. Entre elas, a questão do assédio institucionalizado, que a gente já identificava há muito tempo, e a gente fez todo um encaminhamento já a longo prazo, e agora surgiu alguns efeitos. Teve um momento em que o Ministério Público se manifestou, a FUNSAR teve que dar as respostas, esse compromisso outrora assumido, ele não se revelou em melhorias, o sindicato continuou atuando, continuou insistindo junto ao Ministério, e agora sim veio um documento um pouco mais incisivo do próprio Ministério Público, cobrando mais ações junto à Fundação Municipal de Saúde. É isso, né, doutor? Isso. Essas demandas, então, que foram encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, após a análise dos documentos que foram enviados, né, o Ministério Público do Trabalho emitiu algumas recomendações, então, para a gestão da Fundação, justamente por haver, né, em algumas situações, essa caracterização, né, de um assédio moral e também desse assédio institucional, né, um assédio da própria organização com relação ao trabalhador de uma forma geral. Então, essa recomendação também ela busca que sejam feitas ações práticas, né, com os servidores, na medida que haja um esclarecimento com relação a essas situações para os servidores, e também essa questão para que os agentes, então, né, da fundação, diretores, enfim, tenham uma conduta mais adequada, né, no dia a dia da organização do quadro dos servidores e disponibilização, né, de funções e, de certa forma, essa situação que vem acontecendo de se impor algumas limitações para algumas carreiras em específico, né? Nós temos essa questão dos motoristas também, né, que em alguns casos aí mesmo contra um interesse estão sendo afastados em função de perícias médicas, né, também. Então, tudo isso foi encaminhado ao Ministério Público e dentro disso houve, vamos dizer assim, uma espécie de liminar, né, do Ministério Público do Trabalho, trazendo essas recomendações visando criar um ambiente mais de harmonia, né? Também foi relatado ao Ministério Público do Trabalho, né, essa questão da terceirização, né, e dos efeitos que isso tem tido na organização como um todo, na sobrecarga de alguns trabalhadores e também, muitas vezes, da falta de efetividade
contratações onde que os ambientes, né, de postos e outros locais acabam não tendo a limpeza adequada, né, afetando o trabalho também dos servidores. Então, é uma vitória nossa do sindicato, é uma vitória dos trabalhadores da FUNSAR, e assim a gente tem atuado outros tantos também denúncias dentro do Ministério Público do Trabalho, dentro do Ministério Público Estadual também. Às vezes a gente acha que o processo não está acontecendo, mas nós aqui, junto com a nossa equipe jurídica, a gente tem levado sempre a esses órgãos aquilo que é necessário levar. Quando a gente consegue juntar provas, quando a gente consegue juntar documentos, isso é importante, a atuação dos servidores da IF, está fazendo esse encaminhamento de todos os documentos possíveis, dos registros que eles recebem, seja por WhatsApp, seja em documento, e sempre solicitar. Ordem de serviço fora daquilo que é o padrão tem que ser solicitado por escrito, ou pelo menos uma mensagem de celular tem que ter garantia. E aí, se ela está fora daquilo que é adequado, nos encaminhe, que isso aí a gente vai juntando num ou no outro processo, que a gente tem vários, inclusive, e a gente vai estar sempre aguardando por movimentações. E neste caso, nós tivemos uma movimentação favorável e é uma vitória, né? Não só para os servidores, mas para toda a comunidade de Santa Rosa, porque obriga a FUNSAR a ter uma atitude mais adequada em relação ao serviço público, também oferecendo melhores condições aos trabalhadores, seja eles trabalhadores públicos, seja eles também os terceirizados, né? Então, e quais serão os próximos passos agora, doutor Sávio? Como a gente mencionou, foram diversos documentos encaminhados ao Ministério Público, né? E essa recomendação ela veio numa espécie de liminar, e agora o Ministério Público vai aprofundar, né, a análise desses documentos e, por sua vez, depende também das manifestações que a Fundação irá fazer também, né, nesse processo, visando demonstrar as atitudes que tem tomado, os processos de conscientização que ela tem feito com os servidores, justamente para haver, né, uma ciência, né, do servidor que, embora tudo que a gente vem falando ao longo do tempo, buscando caracterizar essa questão do assédio, muitas vezes tem pessoas ainda que não entenderam, né, não compreenderam como essa situação se opera, né, e por vezes essa pessoa ela só vai perceber isso quando alguma coisa tiver um efeito na própria saúde desse servidor, né? Então, a partir dali, esse servidor começa a pesar, né, as situações, e a partir desse momento que ele, por vezes, consegue identificar, né, esse quadro que levou ele até aquela condição. Então, por isso que é importante essa conscientização, esse trabalho de conscientização, para que mais gente tenha conhecimento dessa informação e possam agir, como tu mencionou, né, Jonas, de produzir documentos, de repassar esses documentos para o sindicato também poder analisar e, numa sequência, encaminhar ao Ministério Público, justamente porque para nós interessa demonstrar muito essa questão fática, né? Como está essa realidade para o trabalhador e para as responsabilidades e obrigações que ele tem perante o serviço aí que ele presta para a comunidade. Pode o Ministério Público também oferecer denúncia judicial, né? Ou não, neste caso? Pode. Historicamente, o que a gente tem visto feito os termos de ajustamento de conduta, né? O TAC, que chamam, né? Muitas vezes é feito um TAC com condições para o cumprimento desses, e o município, a fundação, enfim, tem um prazo ali para ajustar aquilo e comprovar junto ao Ministério Público. Então, normalmente, se há uma conclusão no sentido da ocorrência de da configuração, né, de uma questão de assédio, normalmente é encaminhado esse TAC antes de virar uma ação judicial. Aí entra o servidor, né, doutor Sávio? A partir de agora,
a fundação foi notificada, tem que fazer essa regularização, e não só uma regularização documental para o Ministério Público, ele tem que surgir na prática resultados, né? E na prática quem vai estar sentindo é o nosso servidor público. É cada um de nós que está lá na ponta exercendo o trabalho. Se na prática não mudar, se a prática lá da fundação em relação ao serviço público continuar da mesma forma, aquilo que a gente tem falado, tem que ter documentar isso, exigir em forma de documento e nos encaminhe, que daí a gente encaminha novamente ao Ministério Público. Espera aí, não está ocorrendo aquilo que está sendo proposto lá no TAC. E aí o servidor, então nós temos força também de novamente cobrar, e aí sim há a possibilidade, se não se efetivar aquilo que está sendo proposto dentro do acordo entre FUNSAR e Ministério Público, de se efetivar uma denúncia à Justiça. Exato, então, e é muito importante essa questão, porque, né, nós aqui não estamos, né, na ponta lá no setor, e muitas vezes a gente ter uma reclamação verbal é importante também, né? Mas é importante que a gente sempre pense na questão documental, né? Na questão de provas, como tu mencionou, se a exigência que faça algo fora das atribuições, que se peça uma ordem por escrita, enfim, justamente para proteger o servidor, né? Então, e na medida do possível, repassar essa documentação para o sindicato. E veja que, até agora, sempre se manteve sigilo de todas as informações que a gente tem em relação aos servidores que nos trouxeram essas demandas. Então, isso é muito importante. O servidor não precisa se preocupar. A gente vai manter o nome em segredo, vai guardar, né? Fica para nós. E se surgir a necessidade daqui a pouquinho de uma prova testemunhal, a gente obviamente vai conversar com o servidor, se ele se sentir bem à vontade, aí a gente vai dar a indicação. Se ele não se sentir à vontade, a gente obviamente não vai indicar ele como testemunho. Então a gente tem todo esse cuidado para que o servidor também esteja protegido no seu trabalho, na sua funcionalidade. Outro assunto, né, doutor Sávio, que nós também queremos trazer aos nossos colegas, e é mais abrangente um pouquinho, atinge todos os servidores, não só o da FUNSAR, que também, mas antes de nós mudarmos de assunto, lembrar que nós temos também o processo da questão das insalubridades, que nós também conseguimos trabalhar administrativamente, já revertemos na grande maioria a ação que a FUNSAR queria fazer em relação à redução da insalubridade, mas ainda assim tem um outro grupo que ainda está sob risco de perdas em relação à insalubridade, mas a gente vai continuar atuando, nem que para isso a gente tenha que buscar a justiça. O sindicato sempre vai estar atuando, nem sempre a gente está levando a comunicação a vocês, porque tem coisas que a gente tem que trabalhar mesmo em silêncio para que não seja alarmado e a gente não crie condições favoráveis a quem vai fazer a defesa posteriormente. Então a gente vai levar no momento certo. Em relação ao Descongela também, que é um assunto aí que o pessoal tem questionado bastante, como está essa situação? Porque nós entramos com mandado de segurança aqui na primeira instância. E já saiu o resultado, doutor Sávio? Sim, nós entramos com um mandado de segurança, então com um pedido liminar para fins, né, de ser determinada a implementação, né, da lei do Descongela. E essa liminar, num primeiro momento, ela foi negada, né, pela juíza aí que está com o processo, onde houve o entendimento de que há uma discussão complexa em cima da lei e que, num primeiro momento, né, não poderia se conceder essa liminar. Então, agora nós estamos aguardando essa intimação e iremos então fazer um recurso, né, para o Tribunal de Justiça em face dessa liminar que foi negado, né, porque nós temos vários órgãos aí, como Procuradoria-Geral do Estado e Tribunal de Contas, né, propriamente Tribunal de Contas de São Paulo. Nós temos órgãos aí do Judiciário que já reconheceram, né, a questão
da obrigatoriedade, né, em fazer um recálculo desse tempo e, por sua vez, de estabelecer o pagamento desses direitos aos servidores. Então, a gente entende que nesse fluxo, né, nada mais pertinente do que também se alcançar isso aos servidores públicos municipais, uma vez também que grande parte da nossa região está fazendo isso de forma administrativa, independentemente de uma ação judicial, né? Então, vamos continuar trabalhando em cima disso para ver se nós judicialmente conseguimos esse direito aos servidores. Lembrando aos nossos colegas que essa ação mencionada pelo Dr. Sávio, ela foi acordada na nossa última assembleia, onde a gente fez esse mandado de segurança, aguardar todos os resultados dele, né, à medida que finalizar esse nosso pedido via judicial. Se caso vier negado, a gente chama uma nova assembleia para decidir quais serão os próximos caminhos. E os servidores, então, devem ficar atentos a essas ações do sindicato, porque é isso que está na nossa ata e é isso que foi decidido pelo grupo todo, né? Então, nós temos que seguir esses trâmites para termos a legalidade de todo o processo também. Outra questão é a questão das monitoras também, né, Dr. Sávio, que também estão buscando dentro das novas legislações que nós temos desde o início de 2026, uma readequação salarial, uma readequação dentro do quadro da educação também, porque a gente entende que também é um direito delas e a gente também esteve em reunião aí durante esses últimos dias aí e buscando, né, elementos para que nós possamos também entrar com uma ação, se assim, obviamente, o grupo decidir por esse caminho. Né? Então a gente tem feito esses movimentos também. Exato, e é importante que, né, todas as pessoas aí envolvidas, né, dessa função também, né, busquem o sindicato, né, para poder dar a melhor orientação e também entender a movimentação que o sindicato está fazendo, né, porque a gente precisa, de certa forma, se convencer, né, desses caminhos ali que a lei propõe e também criar, né, condições para que a gente possa, seja via administrativa, seja via judicial, buscar, né, a efetividade dessa lei, uma vez que a lei traz, né, essa questão de reconhecimento dessa categoria, né, Jonas? Num primeiro olhar na lei, assim, parece bem tranquilo, né? Mas a gente sabe que tem uma questão de impacto financeiro, né? Então, por óbvio, né, que a gente teria uma resistência muito grande aí da administração com relação ao reconhecimento dessa lei. Mas nós também temos alguns julgamentos aí que têm sido feitos, né, considerando essa nova lei que foi editada, e em cima disso a gente pretende também levar essa informação para, né, esses servidores e dentro disso poder decidir encontrar a melhor forma de resolver essa situação. Nós estamos trabalhando também, consultando bastante a legislação, né, aguardando algumas decisões de alguns tribunais. O Dr. Sávio também, bom falar, o Dr. Sérgio também, Sérgio Cal também, a gente tem tido bastante contato, conversando bastante aí, porque é necessário nesse momento, como são leis novas, tanto a do Descongela quanto essa questão das monitoras, a gente precisa compreender os trâmites, às vezes, que vão acontecendo e as decisões em alguns tribunais aí que vão sendo tomadas. Não há perdas para os servidores, porque a lei retroage 5 anos sempre. Então, não precisamos ter uma pressa desvairada e corrermos o risco, às vezes, de estarmos perdendo. Então, a gente tenta sempre manter a calma, manter a tranquilidade. Não é inoperância, é estudo, é planejamento, muitas vezes, para que nós possamos ter a maior segurança possível. Não vale, às vezes, 1 mês, 2 meses, é necessário para que a gente consiga compreender aquilo que o Dr. Sávio falou, compreender todos os pormenores que a lei traz também, porque juridicamente, a gente que é leigo, eu sou leigo na questão jurídica, mas convivo com bastante advogados aí, que sempre a gente tem tido bastante conversas, não só nas questões do serviço público, não só nas questões trabalhistas, mas em todas as questões.
às vezes a lei ela não é objetivo, né? O juiz interpreta de um jeito, outro juiz interpreta de outro. Então precisa muitas vezes elementos para que a gente possa acrescentar junto na defesa daquilo que a gente está pensando, e esses elementos eles não surgem sem muito estudo. É necessário estudar, é necessário compreender, é necessário conversar com outros advogados, é necessário conversar às vezes até com promotores. Então existem muitas condições que a gente precisa se apropriar para depois construir algo mais sólido e possível de a gente lograr êxito, né, doutor? Exatamente. Então, acho que está se construindo, né, essas informações para poder levar para esses servidores e a gente ter uma visão assim, não exata, né, mas mais próxima do que pode vir a acontecer aí, independente do caminho que a gente seguir. Então, mais alguma consideração, doutor Sávio? Não, acho que, né, é importante essa credibilidade que o sindicato tem com relação à representação dos servidores, muitas vezes não no tempo, né, que as pessoas esperam, né, mas a gente procura também dar os passos com segurança para manter, né, essa estrutura, essa representatividade e, na medida do possível, poder alcançar algum resultado para os servidores. É o Simussar trabalhando, a equipe Simussar trabalhando para que o servidor possa ter maior segurança possível e confiar naquilo que nós estamos fazendo, e com certeza a gente está trabalhando bastante e trazendo bastante benefícios para os servidores. Hoje vocês puderem ter essa percepção aí. É devagar, sim, não é no tempo que a gente gostaria também, às vezes nos angustia, mas é o tempo da justiça que nós temos que respeitar, porque as decisões são tomadas lá. Nós apenas organizamos e mandamos para eles decidirem, e às vezes demora mais do que a gente gostaria de esperar. Ronaldo, obrigado. Dr. Sávio, muito obrigado aí pela presença de vocês. Um grande abraço, colegas servidores.